Fala galera, beleza? Bom dia a todos. André Manuel aqui, quem vos fala, Trader Subversivo, tá? Vou fazer uma leve análise aqui do índice futuro do decorrer da semana, né? Hoje é sexta-feira, dia de mais cautela ainda para não entregar aí o lucro do dia, tá? Falar das operações que eu fiz ontem no índice futuro. E vou fazer uma breve análise aqui do ativo, tá? Ver como é que o ativo está se comportando aí no momento, beleza? Deixar aqui neste gráfico, isso aqui é o gráfico a janela gráfica que eu uso mais para analisar ações, né? Aqui tem uma média de 20 padrão, a média de 200 também, a média de 200 padrão e a média de 50 também, tá? Essas três médias aqui eu uso para analisar gráfico diário e ações. E apresentar para vocês aqui rapidinho também as janelas gráficas que eu uso, né? Para day trade eu uso essa daqui, tá? Onde eu tenho uma média de, vou botar aqui nos 5 minutos rapidinho, onde eu tenho as médias de 20 dos 60 minutos, eu tenho uma média de 200 dos 60 minutos, a negona, a vermelhona. Eu também tenho uma média de 20 dos 15 minutos. Eu tenho uma média de 20 padrão aqui dos 5 minutos e a média de 8. E também a VWAP, tá? E a VWAP. E aqui embaixo no volume com uma média móvel também de 20. Para quem não sabe, esses pontinhos aqui amarelo é uma regra de coloração do inside bar, tá? Eu também gosto de aplicar essa regra no volume também. Por quê? Porque consequentemente quase todo candle inside bar eles vão ter um baixo volume, e isso me mostra aí que o ativo está se comprimindo, né, contraindo pressão para poder estourar para um dos lados, tá? Nem sempre eles vão estourar, e geralmente os que não estouram geralmente os que estão acima do volume, né, acima da média. Depois eu explico melhor para vocês, tá? A próxima janela que eu uso é somente essa aqui, a média de 20 períodos e a média de 20 dos 60, sem muita poluição gráfica. Essa janela que eu já gosto de usar mais ela depois das 10h30, depois que o mercado à vista abre, porque a VWAP ela não tem tanta importância para mim depois das 11 horas, 10h30, 11 horas não tem tanta importância. Então a VWAP ela tem fundamento aqui para mim só nas 2 ou 3 primeiras horas do dia, tá? Então aqui eu tenho a média de 20 de 60 e a média de 20 normal, né, padrão. E também coloco aqui uma linha d'água. Olha a importância da linha d'água, né? Olha o suporte que ele formou aqui ontem. O ativo veio testar novamente a linha d'água e viu depois mais uma vez. Então a linha d'água tem mostrado muita importância nesses últimos dias. Sempre mostrou, né? Mas eu fiquei mais assim, eu passei a usar mais a linha d'água agora, junto com as retrações. Faz muito sentido esse indicador. Tá? Então aqui tá, esse é uma janela gráfica que eu gosto de operar depois que geralmente o mercado até americano abre, né? Depois que a VWAP não tem mais sentido para mim. E esta outra próxima janela, eu só tenho aqui uma média de 20 períodos, né? Eu estou no gráfico de 5 minutos. Mas se eu jogar para os 2 minutos, olha o que vai acontecer, galera. Aparece mais uma média. Então essa aqui é a janela gráfica que eu uso para operar quando eu estou olhando os 2 minutos. Então eu tenho uma janela específica aqui no meu PC, somente com essa tela e esse gráfico aqui, né? Só com esse time frame, somente com essas duas médias, desse jeitinho aqui, tá? Aqui eu tenho uma média de 20 períodos do time frame padrão e a média de 20 dos 5 minutos. Olha que interessante. Então eu só gosto de operar os 2 minutos olhando essas duas médias móveis. Não preciso tanto ficar olhando a média de 200 ou uma média de tempos maiores. Então esta é a minha
é a janela gráfica que eu costumo olhar para operar os 2 minutos. A próxima janela, aqui eu tenho já médias padrões já, tá? Aqui eu tenho uma média de 20 períodos, aqui eu tenho uma média de 50, praticamente equivale à média de 20, né? Ó, como é que bate, conflui perfeitamente. Então eu tenho essa a média de 50 e a média de 200. Essa aqui eu gosto de usar para analisar ações, né? No gráfico diário, no gráfico de 60 minutos. Então eu costumo usar mais essas 3 médias aqui para analisar ações. Logicamente tem o volume, é porque acaba, não está aqui o volume, mas também eu costumo colocar o volume aqui. A próxima janela é o IFR, tá? O IFR padrão de 14, somente com um traço no eixo de 50%, tá? Para mim não me interessa tanto sobre comprado ou sobre vendido. Eu gosto de usar o IFR para identificar divergências. Se você consegue observar aqui a divergência que teve no Ibovespa, ó, uma pancada de divergência. Olha os topos ascendentes aqui. Confirmou, né? Perdeu o Ibov, perdeu o suporte. Aqui ainda não perdeu o baita suporte, né? O suporte do dia não chegou a perder tanto. Tá perdendo já. Já na verdade já perdeu. Então eu gosto de usar o IFR tanto no intraday quanto para swing trade também para analisar aí possíveis divergências, tá? Também ao analisar ações para swing trade também gosto de usar o OBV, tá? Aqui no OBV eu tenho já um OBV, uma média móvel. Eu tenho uma média móvel aqui de 20, eu tenho uma média móvel de 50 e a de 200. As 3 médias móveis que eu costumo usar para analisar ações. Então esse aqui eu uso mais para analisar, né, swing trade, position trade, ações também. E essa próxima janela aqui é uma janela nu, sem indicador, sem média nenhuma, somente com o número dos candles, esse indicador de topos e fundos aqui que eu acabei colocando. Mas é para fazer diário também essa janela gráfica aqui. Beleza? Somente essas janelas que eu costumo usar, tá? Não gosto de usar tanto o band board. Eu gostava muito de usar o estocástico, tá? Tem vezes que às vezes eu uso, tem vezes que não. Acabei que tirei definitivamente o estocástico do meu trade system, porque ficar poluindo assim demais o seu trade system com vários indicadores não faz sentido. Você tem que saber usar cada um. Eu sei usar o estocástico, porém ele não estava mais acrescentando nenhuma significância no meu operacional. Então decidi tirá-lo. E trabalhar somente com o mais simples, que é o simples que realmente faz dinheiro, é o simples que funciona, né? E para mim esses indicadores que eu acabei de mostrar para vocês, os únicos diferentes aqui somente são o IFR e o OBV. O restante todos tem as médias que eu gosto de usar. E essa janela aqui de fazer operações de day trade, né? Que tem mais médias um pouco. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem 5 médias, porém 5 médias, mas mais visivelmente aqui mesmo só a média de 20, essa média vermelhada e a VWAP. A média de 8 está bem clarinha, a média de 50 também está bem clarinha, só aparece mais quando eu passo o mouse por cima dela, tá vendo? Bem clarinha. E a média negona, a de 200 períodos aqui, lá em cima, tá vendo? Então raramente ela vai aparecer na janela gráfica. Quando começa a poluir demais o gráfico, galera, eu já jogo para uma janela mais limpa, que é só essa daqui, 2 médias móveis, mais nada. Quanto mais limpo tiver o gráfico para mim, mais importante fica, tá? Eu gosto de ver o contexto dos candlesticks, o que eles estão querendo me dizer, o que eles passam para mim. Isso é o que faz mais sentido para mim, beleza? Então é isso aí, galera. Queria apresentar para vocês aí um pouquinho das minhas janelas gráficas, do meu operacional. Eu vou falar um pouquinho rápido aqui
do índice futuro, tá? O índice futuro abriu em gap de baixa, né? Eu vou traçar uma retração, a máxima de ontem com a máxima de anteontem, ó. O índice futuro ele abriu justamente em gap de baixa, muito próximo aqui da mínima de ontem, tá? Muito próximo da mínima de ontem, no mesmo parâmetro, pode-se dizer aqui, tá? Na mesma região de briga de ontem, e tá fazendo praticamente agora até o momento o mesmo contexto. Ele sai até a média de 20, corrige para armar um pivôzinho de alta. Se isso acontecer hoje, a gente tem provavelmente o mesmo contexto de ontem, porque o mercado ele tende a se repetir. Se não conseguir fazer essa movimentação, a gente vai esperar o rompimento, tá? Provavelmente uma bandeira, tá? Temos que ficar ligado no primeiro suporte do dia, que é a mínima do dia de hoje, ou seja, a mínima do dia de hoje ela tem muita importância e é o primeiro suporte mais significativo do dia. A máxima que formou o primeiro topo também tem. Então o ativo acabou de romper, certo? Fez um pullback, ainda não veio trocar polaridade para acionar o trade. Nesse contexto gráfico aqui, eu vou esperar um candle, tá? Um candle que eu consiga romper ou fechar mais próximo dessa máxima para a gente poder pensar numa compra. Ele está vindo com muita força, você já consegue ver. Aqui eu não compraria porque estou abaixo da média de 20 ainda. Então eu queria, né, que o mercado, o ativo, fechasse mais ou menos assim, rompendo até mesmo esse topo aqui. Seria muito legal, muito interessante. Aí sim daria para comprar já, fazer uma primeira operação. Por enquanto isso não aconteceu. Ele pode frustrar aqui esse pullback, tá? E voltar a trabalhar e jogar para baixo, dando condição de falso rompimento. Se isso acontecer, eu tenho esse suporte e eu também posso ter a configuração de uma bandeira se formando. Uma bandeira a favor da tendência, com a média móvel aqui de 20 de 60 flat no momento, ela está flat, e a média de 20 somente ela descendente, tá? No gráfico de 2 minutos, galera, que eu gosto de usar para filtros, eu já poderia fazer uma compra, porém essa compra tem a interrupção aqui dessa média de 200, perdão, a média de 20 60, a vermelhona. Mas como eu gosto de operar pelos 2 minutos usando esse filtro que eu mostrei para vocês, a média de 20 aqui de 60 minutos não vai me interromper, tá? Porque se o mercado quiser, se ele mostrar características de que é reverter, quer continuar o repique num prazo maior, ele vai subir, vai acionar isso aqui e vai embora, tá? Então já tem um primeiro movimento querendo se desenhar, acionando aqui, a gente tem um contexto aí bem legal comprador, tá? Vou até botar um alarme aqui e deixar aí o pau quebrar. Quando fechar aqui acima, a gente pensa num possível trade. Bem, a gente viu aqui que o ativo não abriu em cima de nenhuma retração, ele abriu abaixo da retração de 61.8 dessa perna de alta. O ativo tem aqui essa retração de 78.6 um pouco mais acima. Vou jogar por 60 minutos para me dar uma olhada nos 60 minutos. Olha o que aconteceu ontem. Nos 60 minutos o ativo ensaiou esse movimentação de alta, certo? Acionou esse pivôzinho de alta. Esse pivô de alta aqui, galera, ó, que se desenhou ontem, ele acabou que não se concretizou. Por quê? Porque ele acabou que acionou, certo? Ele confirmou o pivô de alta. Porém aqui, esse candle, ele não acionou a máxima, dando confirmação aí do pivô. Ele tem que ser acionado para confirmar. Ele deixou também aqui uma sombra superior muito grande, tá? Não seria legal. Acabou devolvendo um bom movimento. Em seguida acabou caindo mais ainda. Tentou reagir novamente, não conseguiu, perdeu força. Ele não estopou, tá? Que entrou agressivo nesse pivô. Aqui ele não acionou ainda o stop dos vendidos. Ele pode estar querendo tentar reagir e buscar aqui mais uma tentativa de ida. Aí com isto eu tenho um pivô até maior. Ó, o índice acionou,
daria condição de compra. Eu vou fazer uma compra aqui no simulador só pra gente ficar dentro dessa operação, pra gente não perder a movimentação. Mas ainda assim não confirmou, ele só acionou lá acionou só o pivôzinho, mas ele não confirmou, tá? Vou esperar ele confirmar o rompimento primeiro. Enfim, acabou que ele pode se desenhar um pivô macro, que seria esse pivôzão. Vendo? Primeira hora abriu, o mercado vai abrir agora, pode gerar uma volatilidade, tá? Eu vou comprar, vai ser um trade bem arriscado, mas eu vou comprar assim mesmo, tá? Realmente a compra aí com 4 contratinhos aqui no simulador mesmo, pra gente ver como é que se esse trade vai evoluir mesmo ou não, tá? Hoje eu não vou operar, hoje eu queria só fazer estudos mesmo, não vou abrir boleta hoje em conta real. Bem, esse candle aqui de 60 minutos da primeira hora, ele fechou praticamente acima da média de 20, tá vendo? E já acionou sua máxima, pode ser que ele jogue lá para cima, tá? Pode ser que ele jogue lá para cima. E eu tenho duas opções aqui de projeção. Eu posso projetar tanto a primeira hora para cima, ou o pivôzinho aqui dos 5 minutos mesmo que ele se formou, tá? Vou projetar somente o pivôzinho, fazer um alvo bem curto. Ou eu posso traçar também aqui uma retração. Só que essa retração de ontem não vai fazer tanto sentido, né? Então vou projetar aqui, galera. Só um minutinho. Vou fazer a projeção. Já fiz a projeção do pivô, né? Eu só botar aqui com um imã para ficar nos pontos certos. Tá aí, tá? O pivôzinho foi confirmado, bem bonitinho, acima da média de 20. O stop seria nessa mínima, correto? Stop aqui de 315 pontos. Aí, se antes de entrar numa operação, você tem que fazer os cálculos, fazer o seu gerenciamento, né? O limite de perda que você deseja aceitar ou não. Aqui eu vou buscar a linha d'água como alvo. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa projeção aqui, eu vou fazer um tipo de diferente aqui. Eu vou fazer um parcialzinho nesta linha d'água, tá? Na linha d'água. E vou finalizar o restante nessa região de resistência aqui acima. Vou botar bem aqui. Tá, 850 pontos, 900 pontos. Não sei se vai, vamos botar aqui, tá? Tá aí os possíveis alvos aí desse trade, beleza? Tirar aqui para... Bem, seria uma forma de se eu tivesse operando, seria uma forma de como eu operaria esse movimento. Eu também posso projetar todo o primeiro candle de 60 minutos para cima, já que ativou aqui a tática da primeira hora. Já acionou o candle da primeira hora, pode ser que ele evolua. Ó, eu posso projetar o primeiro candle para cima. Eu tenho alvos bem legais. Eu posso buscar tentar buscar 161 pontos. Eu vou deixar essa projeção aqui, tá? Pode ser que tenha mais significado do que essa primeira que eu fiz. Beleza? Vou jogar o índice aqui para o diário. O ativo continua. Tirar aqui por enquanto. O ativo continua em processo de repique, tá? Ele tem grandes chances de buscar ainda a média de 20 períodos e buscar essa linha d'água aqui semanal, correto? Tem grandes chances de vir fazer um repique um pouco maior. Ele deixou um candle aqui, né? Não é um martelo igual ficou no Ibovespa, tá? Mostrar no Ibovespa aqui para vocês.
Ó, ele deixou como se fosse um martelinho, né? Não fechou próximo da máxima. Ontem ele deixou aqui como se fosse um doji com a sombra superior um pouco maior. Ele está abrindo agora e vou ver se pode ser que ele tenta romper essa máxima de hoje e fechar um candle positivo. Um candle dando condição de repique ainda para jogar lá para o terceiro alvo, já que ele conseguiu romper 100%. Se ele frustrar esse rompimento, a gente não sabe se vai frustrar. A gente tem que aguardar, tá? De qualquer forma, a gente tem que aguardar aí o dia de hoje, né? E os próximos pregões também. Esse aqui é o cenário do Ibovespa, correto? A projeção que eu fiz, é a projeção que eu estou acompanhando. Eu projetei o pivô de baixa, como vocês já sabem, ó. Esse é o pivô de baixa, ele cravou o primeiro alvo, formou-se uma bandeira, depois disso rompeu 100%, cravou 127.2, tá? 127 está bem aqui, um alvo intermediário, cravou, tá fazendo um pullback aqui em 100%, abaixo de 61.8, pode sim jogar lá para baixo, buscar o terceiro alvo, ou pode parar aqui em 78.6, tá? Só que como ele está em tendência de baixa, a gente não, aqui não é um possível região de fundo, tá? A região de fundo mais provavelmente seria no retorno do canal de baixa que vem de longa distância, tá vendo? Então, localidade de possível fundo é somente nessa região aqui, ó, na casa dos 90 mil pontos, tá? Na casa dos 90 mil pontos aqui praticamente, beleza? Ó, o vencedor tá indo embora, hein, galera? Ó, o tradezinho que a gente pegou aí ficou show, hein? Vamos pegar o primeiro parcialzinho. Certo? Vou analisar o doleta. Vamos ver como é que o dólar tá. O dólar tá um pouco mais complexo. Tenho várias projeções aqui. Vou tirar esse canalzinho aqui de baixa. O dólar ficou um pouco mais lateral, né? Ele mostra que a média de a vermelhona está totalmente flat. A média de 20 um pouco sem inclinação. Ela caiu, depois começou a subir, depois caiu novamente, ficou de lado, veio para baixo. Ontem foi difícil operar o dólar, né? Teve uma operação aqui que eu fiz, que eu identifiquei pelos 2 minutos, não fiz essa operação. O ativo veio buscar a linha d'água, tornou para cima em volta em V, fez um repique na média, jogou novamente para cima, depois sambou e derreteu. Parou aqui novamente nessa realização de 50%, ficou aqui sambando o resto do dia. Hoje ele já abriu aqui sem gap, perdeu esse fundo, perdeu essa região de suporte. Temos que esperar aqui agora um pullback, tá? Uma troca de polaridade para ver se o ativo dá seguimento à tendência de baixo de curtíssimo prazo. Nos 60 minutos o ativo está bem complexo, tá? Essa retração aqui ela não tem mais utilidade para mim no momento, porque ele já perdeu todas as retrações. Eu vou usar somente essa macro aqui em azul. Então a gente tem que esperar o ativo se desenvolver. Por enquanto ele está armando, galera, se vocês conseguem ver, como se fosse um triângulo, né? Ó, temos essa região aí se formando e temos essa região de resistência. Então ele está querendo formar-se um praticamente não, mas como se fosse um triângulo simétrico. No gráfico diário está bem feio, está muito feio no gráfico diário. Médias no gráfico diário todas flat, média de 50, média de 200, está um pouco inclinada para baixo, né? Mas ela está entrando nessa região de lateralidade, ou seja, a gente tem uma ampla lateralidade. A gente vê aqui também pelo gráfico diário que o ativo está totalmente lateral. A gente vê essa região de
essa LTA aqui dando região de suporte, tá? A gente vê como se fosse uma bandeira se formando, né, nessa região. Só que eu não quero identificar isso aqui como uma bandeira, tá? Porque muitos leem isso aqui como um pivô, tá? De baixa, outros leram isso aqui também como pivô de alta. Mas eu vou falar para vocês que não existe pivô de alta ou de baixa dentro de uma lateralidade. Isso aqui são falsos pivô. São falsos pivô, tanto de alta quanto de baixa. Então vai ser movimentos, toda vez vai ser movimentos falsos, tá? A aparência que dá é que ele está formando sim, tá? Uma bandeira, já que temos essa região assim formando e temos um mastro. Mas eu prefiro ficar neutro quanto a isto. Então dólar, galera, tanto nos 60 minutos, tanto no diário, tanto nos 5 minutos, está bem complicado de operar, de fazer operações. Não está pegando uma tendência boa. Aqui daria até um trade de compra, já que eu tenho vários toques nessa região, nessa LTA. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que seria uma operação de alto risco, porque está fazendo um pullback, correto? E está fazendo um repique. Pode ser que dê sim esse trade aqui, porque deixou um candle de dúvida em cima dessa LTA. Daria compra para buscar a média de 20 ou essa região de troca de polaridade. Só que se ele estiver fazendo repique, você vai tomar um stop a qualquer momento. Então o bom é sempre ficar de fora, porque o dólar está um pouco mais confuso, tá? Ó, se ele perder essa mínima aqui, ativa até um trade vendedor. Aí você projeta o topo com esse fundo para baixo. E o índice está com tudo, hein? Ainda não pegou meu primeiro parcial, mas está muito forte. Vai pegar agora, eu acho. Ó, acabou de pegar o parcial. Vamos tentar levar lá para aquele alvo, que é a região, que é essa região de resistência que eu tinha colocado no meu alvo. Só que eu vou fazer uma alteração, já que eu fiz essa operação aí no simulador. A gente não vamos devolver lucro, tá? Eu comprei aqui nessa região. Comprei aqui, né? Cravamos o primeiro alvo aqui desse espelhamento. Estamos com mais ou menos 300 pontos de gain no momento. Poderia ter feito meu parcial no primeiro alvo. Eu coloquei o parcial aqui na linha d'água. Eu posso levar eu vou levar mais um parcial aqui para 100%. Eu vou tentar final o restante lá em 161.8, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu tô fazendo no simulador mesmo. Não tem importância. Tá aí. Eu tinha entrado com 4 contratos, né? Para quem fez um tipo de operação dessa forma. Eu fiz um parcial aqui nessa região. Vou buscar mais um parcial lá em 100%. Tá rompendo, é o primeiro alvo ativo. A gente pode pegar esse primeiro parcial, esse segundo parcial aqui e finalizar o restante lá em 161.8. Como ele já andou mais de 400 pontos, eu já posso proteger essa operação, tá? Já posso proteger a operação. Deixa eu só botar aqui, cara, essa ordem Yoko, que eu acho da hora. Vou colocar lá 1000 pontos de game. Vou botar meu stop agora no break-even. Botei meu stop no break-even e vou botar mais um contrato aqui de parcial. Tá aí. E vamos deixar. Tô protegido, fiz parcial. Se eu tivesse fazendo essa operação, não estaria tomando prejuízo e também não ficaria no prejuízo, né? Já tô protegido de qualquer coisa aí que venha se opor ao trade. Olhando aqui, observando o calendário também, muito favorável ao mercado nosso. Não tem muita coisa hoje. Não tem nada, né? As ações aqui no lado esquerdo abriu todas quase positivas, em tendência
a abertura positiva, somente Vale que está negativo no momento, mas está com 0,14. Os mercados estão abrindo quase que no 0 a 0, né? Algumas abriram aqui quase no 0 a 0. Então o mercado pode evoluir ainda ou para cima ou para baixo. Vamos ter que ver como é que ele vai reagir. Bem, galera, essa é uma das análises aí que eu fiz, que costumo fazer antes de eu for operar. É importante sempre a gente observar a floresta gráfica. A gente tem aqui nos 60 minutos do índice Toro esse possível pivô de alta querendo se formar. É um possível pivô de alta, tá? Ele tem que vir pelo menos testar esse topo. Enquanto ele não testar esse topo, eu não tenho um pivô de alta ainda formado, tá? Eu tenho uma LTB que eu posso traçar aqui, ó. Essa LTB pode surtir efeito, certo? E é importante a gente observar porque ela pode servir como uma resistência. Eu liguei alguns topos, eu vou ligar neste topo aqui, nos topos de ontem, ó. Deixar aí. Então a gente tem essa LTB, uma LTB super importante. LTB que se aqui ele querer vir formar esse pivô de alta, que se eu vier para brigar aqui e formar um pivô de alta, essa resistência, a resistência dessa LTB pode atrapalhar um pouco, tá? Pode surtir efeito ainda. Então aqui a gente tem uma resistência, tanto 161.8 da primeira desse candle de hoje, tanto retrações. Se eu for traçar que eu sei, com certeza vai ter retrações. Pega na mínima de hoje com a máxima de ontem, eu posso ter retrações super importantes aqui nessa região. Mas se ele conseguir romper muito forte aqui, tá? E se ele fechar acima desse topo, temos um pivô de alta, tá? Um pivô de alta que dá para comprar visando um pullback, buscando um possível repique até maior, tá? Vou colocar aqui o canal. Olha só o canalzinho como ligou perfeitamente aqui. Fundos, 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 ou seja, temos um canal de alta. E essa compra não é uma compra fácil de fazer. Deixou uma sombra aqui um pouquinho, uma sombra superior nesse candle, tá? Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. Deixa eu ver onde tá a média de 200, tá por baixo. 200 não, de 20, a vermelhona. Se fechar um candle aqui, mesmo que seja em side bar, mesmo que esse side bar feche dessa forma aqui, ó, próximo dessa máxima de do candle anterior, ele anula essa sombra e aqui se desenha num time frame menor até um micro pivô, tá? Para jogar lá para cima. É uma das possibilidades, né? Ó, justamente a gente está batendo na média de 20 dos 15 minutos, ó. Essa média de 20 dos 15 minutos já tem o seu efeito, tá? Vocês fiquem atentos nessa média, que é uma média muito poderosa. Olha lá, bateu, deixou uma sombra. Se viu uma troca de polaridade, ele vai dar segmento à tendência de baixo, tá? E dá segmento à tendência de baixo. Só que se a gente observar aqui também, galera, ele pode romper essa média de 20 períodos aí dos 15 minutos. Vou botar aqui nessa janela gráfica. Eu tenho aqui a média de 20 períodos dos 15 minutos, essa média branca, tá? Eu tenho essa média aqui de 20 dos 15 minutos. Você concorda comigo que eu tenho aqui um fundo que se formou, correto? Ele subiu em topos e fundos ascendentes e corrigiu.
Olha o que eu estou fazendo, ele corrigiu. Está corrigindo como se fosse uma bandeira. Então se ele romper isso aqui, é mais um contexto técnico e gráfico dentro dos fractais da análise técnica, que ele pode armar topos e fundos ascendentes até chegar à região do topo para poder acionar esse pivô macro, correto? Então isso é uma das possibilidades que pode acontecer, tá? Então sempre é interessante trabalhar com fractais, saber usar as médias móveis em tempos gráficos diferentes para você não confundir, tá? Por isso eu gosto de usar o gráfico de 15 minutos. Eu não opero pelo gráfico de 15 minutos, mas eu gosto de observar o que o ativo está fazendo dentro dos gráficos de 15 minutos, porque ele é um gráfico mais assertivo do que os 5 minutos e provavelmente muito mais assertivo do que os de 2 minutos, tá? O gráfico de 15 minutos ele é muito assertivo, o de 60 é mais ainda, e o diário é mais ainda, e o 60 e o semanal muito mais ainda, tá? Então tem toda essa lógica, tá? Se você souber usar os time frames certos, você vai tirar bom proveito, boas operações, e vai evitar grandes entradas desnecessárias. Por exemplo, o 15 minutos eu não opero pelos 15 minutos, eu não tomo viés pelos 15 minutos, mas eu observo a leitura do time maior do que dos 5 minutos, para mim não entrar numa armadilha do mercado, para mim não entrar num trade precipitado ou contra tendência, e principalmente de contra tendência, né? Principalmente de contra tendência. Por exemplo, aqui ontem ele ofereceu pra gente, eu tomei um stop aqui, correto, que tinha se formado uma bandeira, rompeu essa bandeira e acionou. Eu tomei esse stop, em seguida ele foi para cima e deu uma bela compra que eu fiquei de fora. Eu não comprei essa primeira compra do dia, eu comprei a segunda pós correção aqui que eu comprei. Eu fiz a minha operação nessa segunda entrada que o ativo ofereceu, correto? Eu não comprei aqui, era para ter comprado aqui, mas olha como a média de 20 estava por cima do preço. Então aqui de fato, se eu observasse o 15 minutos, eu não entraria pelos 15 minutos na compra e muito menos aqui na venda, né? Então, como eu gosto de operar usando sempre a tendência dos 5 minutos, para onde os 5 minutos está andando é para onde eu tenho que operar, mas sempre respeitando os times maiores, 15, 60 diário, e sempre priorizando as tendências principais. As tendências principais são sempre as tendências de times maiores do que o de 5 minutos. A gente conseguir confluir aqui, pegar uma tendência, um trade na ponta compradora, por exemplo, com o time frame de 15 minutos apontando para compra, com o time de 60 minutos apontando para compra, com time diário, né, um gráfico diário apontando para alta, você vai ter uma boa movimentação, você vai pegar um belo trade. Se você tiver nos 5 minutos, o ativo com as médias apontando para baixo e o preço abaixo, trabalhando abaixo das médias, no time de 15 minutos também da mesma forma, de 60 minutos também da mesma forma, e no diário também da mesma forma, a gente vai ter um baita movimentação. A gente vai pegar movimentos de 1000 pontos, 1500 pontos a 2000 pontos, tá? Então é isso que eu queria dizer para vocês, ó. Aqui no momento eu vou tirar esse FIBA aqui, só para vocês terem uma noção. Olha o que aconteceu nos 15 minutos. Eu tinha feito a projeção, ele chegou só até o primeiro alvo, não conseguiu romper o primeiro alvo de FIBA da projeção que eu tinha feito, e parou na média de 20 dos 15 minutos. E agora trocando a polaridade, daria para me fazer uma venda aqui agressiva, vender o índice aqui? Não, né? Porque eu não vou operar pelos 15 minutos. O que eu tenho que fazer então? Esperar um pivôzinho micro nos 5 minutos ou até mesmo nos 2 minutos e vender. Aqui sim seria uma boa venda, porque eu estou apontando venda para baixo nos 15 minutos, estou apontando venda nos 60 minutos também. Ó, ele vai voltar a trabalhar no contexto técnico, ele vai voltar a trabalhar abaixo da média de 20 nos 60 minutos, e por aí ele vai se realinhando à tendência original, que é a tendência de baixa.
tá? É dessa forma que eu costumo operar. E a forma mais simples que eu gosto de operar, tá? Ó, nos 5 minutos ele deixou inside bar. Se eu estivesse operando aqui, eu tinha deslocado meu stop para esse inside bar e protegido minha operação um pouco mais. Ele acabou vindo me tirar aqui no break even, ou seja, ele ainda pode dar alta ainda, até pode, né? Isso aqui pode ser a movimentação aqui do pré-mercado americano, ou pode ser alguma notícia, algum dado que pode estar perto de sair. A gente não sabe. Pelos dados aqui do calendário hoje aqui não está mostrando nada demais, né? Pode ser outra coisa aí, ou pode ser apenas uma leve correção. Uma forte correção. Uma correção que tirou do trade muita gente. Quem protegeu também saiu da operação, mas que pode, bum, jogar lá para cima, tá? Então é isso aí, galera. Não tem mais muito o que eu comentar. Não tem muito mais o que eu comentar. Para uma possível venda aqui agora, o ativo tem que fazer, como eu falei, ele parou na média de 50 aqui. Ele tem que fazer um pivôzinho de baixo abaixo da média de 20 para mim poder vender, tá? Porque aqui ocasionaria assim um bandeirão um pouco maior. Deixa eu só dar uma última olhada aqui no dólar. Ó, o dólar acionou, né, o pivôzinho que eu falei e não chegou a estopar, tá? E deu passou um calorzinho aqui. Tá dando um calorzinho brabo aqui, né, nessa região, em cima da LTA. Algo interessante, em cima da linha d'água, ele veio buscar justamente a linha d'água do dia anterior. Acho que eu comentei isso, foi no último vídeo que eu postei, né, sobre a relação das linhas d'água de um dia anterior, não do dia de ontem, tá? Esse aqui foi essa linha d'água aqui é do dia 14. Essa aqui de cima é do dia 15, né, do dia de ontem, tá? Então, sempre a linha d'água do dia anterior e do dia de 2 dias atrás ainda tem muita importância. Pode ter certeza disso. Serve como um baita suporte também, ou uma baita resistência, tá? E aqui serviu como um baita suporte. Ele acionou essa venda, né? PCs na média de 8, acabou corrigindo, não estopou ainda, tração, tá tentando jogar para baixo ainda. Se furar essa suporte, tem alvos ainda mais para baixo, tá? Vou fazer uma projeção do dólar aqui, uma projeção que, se eu tivesse operando aqui em algum momento, uma projeção que eu usaria seria este fundo aqui, ó. Ele já cravou o primeiro alvo, temos o segundo alvo aqui mais abaixo e o terceiro mais abaixo ainda. E esse espelhamento que eu fiz é o espelhamento do dia, tá? Se eu quisesse usar esse espelhamento dessa sombra, não estaria errado, mas eu prefiro usar o espelhamento do dia de hoje, o pivô do dia de hoje, tá? Somente o pivô do dia de hoje. Tá aí. E pode jogar. Se esse candle aqui, ó, vou mostrar pra vocês rapidinho um exemplo. Se esse candle, esse spin top aqui, ele violasse esse topo, daria um trapzinho bonito, tá? E fechasse abaixo negativo, eu venderia. É uma das melhores operações que eu gosto de fazer, porque aqui me daria um trap a favor da tendência. Tem que ficar esperto com esses PCzinho na média de 8, eles falham muito, tá? Então pega o segundo movimento, o trap, deu trap, vende. Eu gosto de fazer esse tipo de operação. Ó, rompeu todos os suportes, perdeu a mínima do dia, o dólar vai vir cravar o segundo alvo. Quem pegou uma venda aqui tá se encaminhando aí para buscar 8 pontos, né, no primeiro alvo. Pressão de venda favorável, 60%. E o índice meio que travado naquela região. Aqui ainda pode ser uma região de pullback, tá? A gente não sabe.
Beleza? Eu vou finalizar o vídeo, espero que vocês curtem, espero que vocês tenham gostado. Vou compartilhar no YouTube, vou compartilhar o link aqui no Instagram. Comentem, galera, se vocês estão curtindo, comentem se vocês gostaram da minha visão gráfica, de como eu falei mais um pouquinho aqui do meu trade system para vocês. Hoje não estou operando, só estou fazendo algumas revisões, né? Fazer alguns relatórios aqui de algumas operações, corrigir alguns erros, né? Pôr em prática aí o diário que eu não fiz ontem, fazer hoje ainda. Só tirei um print de algumas operações, não terminei de fazer. E, né, é assim que segue a vida, tá? A vida de trader é assim. Você tem que ter alta responsabilidade, porque isso aqui não é um jogo. Não trate isso aqui como um jogo, galera. Não é um jogo de aposta, não é cassino. Isso aqui é um trabalho. Se você quer um dia sustentar sua família com isso daqui, se você um dia quer sobreviver e viver de day trade, você tem que levar isso aqui a sério como uma profissão. Eu nunca vejo isso aqui como um jogo, tá? Eu nunca vejo isso aqui como um cassino. Eu sempre tratei o day trade, tudo isso aqui como um trabalho, tá? Beleza? Então é isso aí que eu queria comentar com vocês. Obrigado pela atenção. E tamo junto, galera. Deixa eu só traçar isso aqui para vocês terem uma noção aqui rapidinho. Nada tá perdido, tá? Agora tá perdido. Índice vai jogar mais para baixo. Se ele fechar positivo aqui, galera, ele pode estar fazendo uma correção em 61.8. Só que ele tem que fechar acima da média de 20. Tentar jogar novamente lá pro topo anterior. Vou finalizar o vídeo, galera, senão não para de falar não. Tá? É massa demais isso aqui, galera. Tamo juntos até depois do fim. Fui!